Então, vamos aqui ler essa notícia do Diário do Centro do Mundo, depois uma da Carta Capital, para vocês ficarem por dentro. É preciso dar um basta, relatório de Daniel Cara recomendou estratégia para evitar atentados em escolas. Vamos falar um pouquinho sobre isso é muito necessário. 4 professores e um aluno foram esfaqueados na manhã dessa segunda-feira, dia 27 de março, na Escola Estadual Tomásia Montoro, em Vila Sônia, na cidade de São Paulo. Uma das professoras morreu, Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP. As cenas são de filme de terror. O que fazer? Como impedir esses atentados cada vez mais comuns? Um relatório encaminhado ao Grupo de Transição da Área de Educação do governo Lula recomendou estratégias para evitar essa barbárie que vem se repetindo. O documento foi organizado por Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sugere a formação continuada de professores sobre o extremismo de direita e como enfrentá-lo. Há maneiras de identificar alterações nos comportamentos dos jovens, como interesse em comum por assuntos violentos e atitudes agressivas, recusa de falar com professoras e gestoras mulheres, uso de expressões discriminatórias e exaltação em ataques em ambientes educacionais e religiosos. O material foi elaborado após os ataques a tiros em 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, que deixaram 4 mortos e 13 feridos no final de novembro. Depois disso, 3 adolescentes foram baleados na escola estadual Professora Carmozinha Ferreira Gomes, em Sobral, no Ceará. De acordo com o levantamento da equipe de Cara, esses atentados começaram na primeira década dos anos 2000 no Brasil e desde então foram 16 ocorrências. 4 apenas no segundo semestre de 2022, com 35 mortos e 72 feridos. O contexto é da escalada do ultraconservadorismo e do extremismo de direita no país e a falta de controle e criminalização desses discursos e prática, fortemente relacionados a gênero e orientação sexual. Os alvos de cooptação desse discurso são majoritariamente brancos e heterossexuais, que têm as mulheres como alvos preferenciais. É importante não tratar como terrorismo, entre aspas, todos os casos de cooptação de adolescentes pelo extremismo de direita, pois, ao focalizar exclusivamente na prevenção de atentados, exclui-se a possibilidade de prevenir que adolescentes sejam cooptados por grupos de discursos de extrema-direita que não necessariamente incentivam o cometimento de atos terroristas, diz o relatório. Contudo, é inegável que as violências nas escolas, um fenômeno que contempla inúmeras expressões, colabora com a emergência do extremismo de direita e a consequente cooptação de adolescentes e jovens. O poder público deve fomentar o combate à desinformação nas salas de aula por meio de uma educação crítica. Nesse sentido, aponta prejuízo na redução gradativa da presença de conteúdos de disciplinas das ciências humanas e sociais aplicadas, como geografia, história, filosofia e sociologia. Aliás, parênteses meu, ciência social aplicada, o jornalismo por muito tempo também foi considerado, viu? Então é bem interessante essa questão. Jane Nascimento, querida, boa tarde ou bom dia. Acho que você está em Portugal, né, Jane? Manda uma contribuição para nós, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Obrigado, Sandra Araújo, por mais uma contribuição. Por enquanto, só a Sandra Araújo mandou aqui super chats, mas muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. E a gente vai falar desse trabalho importante do Daniel Cara. Essa defasagem foi agravada com a implementação da reforma do ensino médio e a instituição de itinerários formativos muitas vezes desligados a essas áreas do conhecimento. O material sugere ainda a criação de leis que proíbam a criação e fechem as centenas de academias e institutos militares mirins. Excelente isso aqui, viu, gente? Isso aqui é uma herança maldita dos governos Bolsonaro e também do Temer. O Temer aí colaborou para isso, que ofertam cursos militares para crianças e adolescentes e colocam crianças a partir de 5 anos de idade para manusear, quando não armas de verdades, réplicas destas. Esse aí é o grande material do Daniel. O Daniel tem um trabalho muito sério, com muitos cientistas políticos, ele é bem articulado e é muito importante isso. Jane, obrigado, querida. Já melhorou muito a nossa situação aqui na live. Estamos nesse momento, olha só. Gostou dos livros, Jane? Fala para mim o que você achou. Estamos nesse momento com R$22 de superchats. A gente precisa ainda de 28, mas já melhorou pra caramba a situação aqui. A Jane é uma queridíssima. E, ó, 88 likes. Vamos bater 100 likes, gente, que é muito importante aqui. A Jane mandou uma perinha super fofa aqui para a gente fechar bem a nossa live. Isso é um trabalho muito sério do Daniel.
E ele deu uma entrevista para a Carta Capital também, que eu vou ler aqui para vocês, porque o Daniel é um cara articulado, tem voz no Jornal Nacional, no UOL, em todos os veículos de mídia, mas ele é um cara que conversa também muito bem com as nossas mídias progressistas. Ele mandou aqui: não se trata de ser, mas quando vai ocorrer um novo ataque em escola, diz o Daniel Cara. Em entrevista à Carta Capital, o educador cobrou ações do poder público para monitorar e desmobilizar as células extremistas. Reportagem aí da Ana Luísa Basílio e da Thaís Reis Oliveira, da Grande Carta Capital. Vamos assistir, vamos ler juntos. O ataque à escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, na segunda-feira, dia 27, é o 17º executado no Brasil nos últimos 20 anos. Com a morte da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, esfaqueada pelo autor do atentado, já são 36 vítimas fatais e 77 feridos. É quase uma centena de feridos, gente. Para o educador e cientista político Daniel Caro, o episódio expõe uma demanda urgente ao país, a ser assumida pelo poder público. São casos mobilizados por discursos extremistas de direita, neonazistas e neofascistas, afirmou em entrevista ao programa Direto da Redação no canal da Carta Capital no YouTube. O especialista chamou a atenção para a máscara utilizada pelo adolescente de 13 anos, um item que também esteve presente em outros ataques, como em Montemor, no interior de São Paulo, em fevereiro desse ano, em Aracruz, no Espírito Santo, em 2022, e em Suzano, em São Paulo, em 2019. Todos esses jovens são apologistas de ataques anteriores. Prosseguiu. O ponto para o qual quero alertar é que só no segundo semestre de 2022 foram criados 4 casos, o mais grave em Aracruz. No primeiro semestre de 2023, 2 casos. É uma situação bastante grave e, infelizmente, o poder público tem jogado o problema para debaixo do tapete, acreditando que uma hora vai parar. Não se trata mais de se vai acontecer um novo ataque, mas quando vai ocorrer, alertou. Na terça-feira, dia 28, um novo caso foi registrado em uma escola municipal no Rio de Janeiro. Um estudante de 15 anos tentou atacar colegas com uma faca, mas foi contido por funcionários. Daniel defende ações de enfrentamento às diversas células nazistas que atuam na cooptação de crianças e adolescentes nas redes sociais. Segundo ele, o fato concreto é que se enfrenta a extrema-direita que tem expressão político-partidária, mas não se enfrenta a extrema-direita que está no submundo da internet. Um relatório coordenado pelo especialista encaminhado ao governo Lula durante a transição, que defende o poder público adote medidas que ultrapassem o espaço escolar, como o desarmamento da população civil, a criação de uma rede de inteligência para monitoramento de grupos extremistas e a responsabilização criminal das lideranças das células, além do endurecimento de leis que tratam de crime de discriminação e ódio racial. É muito bom as falas do Daniel. Uma coisa que eu ressalto, que o Daniel é um cara muito bem informado e a gente conversa muito nos bastidores. O Daniel não cai no sensacionalismo de parte da mídia de culpar necessariamente os videogames. Ele entende que precisa ser realizado um trabalho de educação desses jovens que consomem conteúdos digitais. Os games, eles têm muitos que são violentos, tem muitos que trazem problemas. Aliás, esse é um tema que eu acho que eu vou trazer na live de sexta-feira do Cultura de Videogames com Bem-vindo Siqueira. E acho que vou até escrever sobre isso, porque é muito importante que as pessoas tenham uma educação em cima disso tudo que está acontecendo. Luiz Giglione mandou: curiosamente, dessa vez não acusaram os games para falar da violência nas escolas, mas dessa vez eu vejo isso como algo mais grave, como os discursos de extrema-direita dos mais jovens. Exatamente isso, Luiz Giglione. A gente tem que ficar bem atento. E o trabalho do Daniel é muito sério, é o educador mais sério que eu conheço, um cara que é herdeiro dos ensinamentos de Paulo Freire, um grande amigo de Luiz Erundina, um cara que realmente está preocupado com a educação pública, com a educação aberta para o povo. E a educação aberta para o povo está sofrendo essa ameaça que a gente está vendo nas televisões, na mídia,